Tiririca pra vocês! Hoje a Tiririca mais uma vez aqui no canal para contar a historinha bíblica, para nós divertirmos, brincarmos e aprendermos da palavra do Senhor na nossa Bíblia Sagrada. É isso aí! E a historinha de hoje é bem interessante. Já eu conto, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve, vai lá e clica em cima do subscrever, deixa seu like pra cima, né? E ativa o sininho pra toda vez que a Tiririca postar vídeo, chegar recadinho aí na sua casa, tá bom? E você tá, ligadinho, antenadinho com a Tiririca, aprendendo e se divertindo com a palavra de Deus. É isso aí. A nossa historinha de hoje se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. É uma paginazinha só da Bíblia, mas que tem um poder muito grande para as nossas vidas, porque nos ensina, crianças, a história de Jonas no ventre do grande peixe. Muita calma nessa hora. Peraí, meus laços aqui, deixa eu arrumar meus laços. Exatamente, é isso aí. Vamos lá? Então vamos. Uou! Um certo dia, Deus ordenou a Jonas, o profeta, que fosse a Nínive e proclamasse para o povo de Nínive que Deus iria destruir tudo lá. Destruir a cidade, destruir tudo. Por causa que a malícia do povo tinha chegado até Deus. Era muito pecado e as pessoas não queriam saber de se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Mas aí, sabe o que aconteceu? Jonas teve muito medo, porque as pessoas que moravam em Nínive eram muito mal. E ele tinha medo que as pessoas matassem ele, porque ele sabia que o pessoal, a malta, não ia gostar de saber do que Deus tinha mandado falar para eles, não é verdade? Então, como eles eram muito violentos, eles ficaram com medo. Jonas ficou com medo e decidiu fugir da presença de Deus. Olha só, esse Jonas, vou te contar, hein? Aí Jonas foi até a beira-mar e pegou ali um barco que ia para a cidade de Tarsis. Entrou no barco, foi até o porão, deitou e tirou uma soneca profunda. E o barco foi adiante ao mar, com o seu capitão e seus tripulantes e o marinheiro. Porém, chegando a uma certa altura do mar, Deus enviou um grande vento, exatamente, que causou uma enorme tempestade no mar. Deus estava querendo dar uma lição em Jonas, mas ali os tripulantes estavam desesperados porque as ondas estavam quase a quebrar o barco, quase a virar o barco, exatamente. E os tripulantes ali, os marinheiros, começaram a pegar todos os seus pertences, né, suas fazendas, suas riquezas ali, as suas coisas dentro do barco e lançar sobre a água para tirar o peso do barco, o barco não se quebrar, não afundar, não virar, pensando que o barco estava pesado. Não era nada de peso, era Jonas. O peso era Jonas, que estava lá no fundo do barco, que tinha desobedecido a ordem de Deus e estava tentando fugir da presença do Senhor. Aí, o capitão do barco desceu ao porão para poder pegar o resto das coisas. E quando ele chegou lá, ele encontrou Jonas ali tirando uma sonequinha sossegado. E aí, ele chegou e falou: "Epa, pera lá, o que se passa aqui, pois pá? Como assim? O que estás a fazer, Gás?" E Jonas ali: "O que foi? O que está acontecendo?" E ele falou: "Olha lá fora, uma tempestade muito grande. Os deuses estão furiosos, a natureza está quase a quebrar o barco. Clame a Deus, para que Deus nos dê o livramento e para que a gente não pereça. Cada um dos nossos marinheiros estão clamando a seus deuses." E aí, o Jonas subiu até a outra parte do barco
E naquele momento, os marinheiros olharam para a cara de Jonas. Jonas com aquela cara de sono, não entendendo nadinha, sossegado. Os marinheiros, peraí, se ligaram na hora, tem coisa errada aí, entendeu? E decidiram tirar a sorte para ver quem era o responsável por ter provocado a ira da natureza, a ira de Deus. E nisso de tirar a sorte caiu em Jonas. Meu Deus do céu, pois é, crianças. E quando caiu em Jonas, eles olharam e falaram: Jonas, o que te passa? O que fizeste? Por que esse mal sobreveio sobre nós, sobre nosso barco? Somos inocentes. Que ocupação é a tua? De onde vens? De que povo tu és? O que estás a fazer? E Jonas ali: ei, calma nessa hora, calma aí, gente, calma aí. Eu sou hebreu e eu sou servo e temo a Deus. Deus, dono do céu, dono da terra. E muita calma. É que sabe o que é? Eu fugi da presença de Deus e ele ali contou para os marinheiros o que é que aconteceu. E os marinheiros ficaram muito bravos. Aí sabe o que os marinheiros fizeram? Pegaram Jonas, apresentaram a Deus uma oração, clamaram ao Senhor e falaram: Senhor, o Senhor se vira aí com Jonas, porque nós não podemos perecer. Tenha misericórdia de nós. E lançaram Jonas no mar. E quando os marinheiros lançaram Jonas no mar, jogaram Jonas no mar, o mar se aquietou na hora e se acalmou. Olha o que a desobediência faz. Deus estava dando um susto em todo mundo para as pessoas aprenderem a lição e ficar de exemplo. E que ficou de exemplo para nós, porque está na Bíblia Sagrada. Exatamente. Aí, sabe o que aconteceu? Deus, crianças, a Bíblia ensina que Ele é nosso advogado fiel. Mesmo quando nós estamos errados, Deus está ali do nosso lado para nos proteger, para cuidar de nós e para nos ajudar. A consequência dos nossos erros vem. Mas mesmo assim, Deus não deixa de nos amar. E Deus enviou um grande peixe ali que engoliu Jonas para que Jonas não morresse afogado ali, né? Naquele mar imenso. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da entranha daquele peixe, na barriga daquele grande peixe. E ali Jonas clamou a Deus, pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dele e agradeceu a Deus por ele não ter morrido, não é verdade? Pois foi, ele agradeceu a Deus ali e pediu misericórdia. E Deus ouviu a sua oração e ordenou ao grande peixe que o cuspisse, vomitasse ele ali na terra, na areia da praia. E o peixe foi lá imediatamente e vomitou Jonas ali. Mas a história não acaba por aí não. Jonas ficou aliviado, ficou muito feliz porque obteve o livramento. E naquele momento, Deus novamente deu uma outra ordem para Jonas. Vai-te até Nínive e proclama que eu irei destruir a cidade por causa do pecado do povo. Mas dessa vez Jonas obedeceu. É isso aí, nada do que um aperto aqui, outro aperto ali, um puxão de orelha aqui, um puxão de orelha ali, não resolva o problema. E então ele foi lá e começou a proclamar para as pessoas que dentro de 40 dias a cidade ia ser subvertida. Exatamente, Deus iria destruir tudo. Só que essa notícia deu um temor muito grande ao coração dos homens daquele lugar. E chegou também aos ouvidos do rei de Nínive. E sabe o que eles decidiram fazer? O rei se levantou do seu trono, se colocou de pé, escreveu-lhe um mandato e ordenou que todas as pessoas, todas as malta, fizessem um jejum coletivo, para que Deus tivesse misericórdia daquele povo por causa dos seus pecados e não destruísse a cidade e todo mundo. Isso super deu certo, porque chamou a atenção de Deus. E
Exatamente. Deus se voltou ali para eles, porque quando eles começaram a fazer jejum, a clamar e pedir a misericórdia de Deus, eles começaram a sentir no seu coração o aquebrantamento, né? O arrependimento do que eles fizeram de errado. E ali, realmente, eles se converteram de seus maus caminhos. Isso! Deus deu um susto naquela população e deu super certo, é isso aí. E eles se converteram. E por esse motivo, Deus, realizando o seu objetivo, decidiu: não vou destruir mais. Exatamente, era só para dar um sustinho, né, gente? Deus é muito sábio. Mas sabe o que aconteceu? Jonas continuou dando trabalho, malta. É isso aí, miúdos. Sabe o que o Jonas fez? Ele foi até o lado de fora da cidade, se assentou, construiu uma cabaninha e ficou ali, ó, de olho para ver a cidade ser destruída. Só que quando ele viu que Deus não destruiu a cidade e que o povo se converteu dos seus maus caminhos, ele ficou revoltadíssimo. E aí ele pegou e indagou a Deus. Ó Deus, peraí, o senhor me tira de lá, me manda vir aqui pregar o evangelho para esse povo bravo, louco, tudo pecador, violento, e agora o senhor não vai mais destruir? Mas como assim? Tem que destruir esse povo porque esse povo pecou, tem que destruir. Meu Deus do céu. E aí Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, falou: permitiu que nascesse ali aonde Jonas estava uma abalboreira. E essa abalboreira cobriu aonde Jonas estava, ali na cabaninha dele, dando-lhe sombra, frescor, calmaria, porque o sol estava muito intenso. Mas aí, no dia seguinte, Deus permitiu que um bicho, né, comesse, ferisse, magoasse a abalboreira, e a abalboreira morreu. E aí o sol ficou muito forte sobre o corpo de Jonas. Atingiu o sol fortemente a cabeça de Jonas, a ponto de Jonas desmaiar de insolação. E Jonas ficou muito bravo. Jonas ficou muito furioso porque a abalboreira morreu. Nesse momento, Deus pegou e falou: agora é hora de eu bater um papo com o Jonas. Jonas chegou a desejar a morte, de tão indignado que ele ficou. Ele já tinha desejado a morte quando ele estava no ventre da baleia, porque ele fugiu da presença de Deus, desobedeceu a Deus, né? E desejou que ficasse morto. E agora, pela segunda vez, ele estava desejando de novo por causa que a abalboreira tinha morrido. Esse Jonas é dramático, dá trabalho esse camarada, gás! Mas aí, Deus veio até ele, aquela voz suave, né, gostosa, e falou com ele: olha, veja bem, tu ficou indignado porque a abalboreira morreu. Você não trabalhou para que ela estivesse aí, você não plantou, não semeou ela para que ela nascesse, você não regou ela com água para que ela crescesse, florisse, né, e desse desenvolvimento. E você teve compaixão dela e não queria que ela morresse. E ficou indignado, a ponto de desejar a morte, porque ela morreu. E ela é simplesmente o quê? Uma abalboreira, uma planta. E agora, você não tem compaixão com as pessoas da cidade de Nínive. Eles não têm discernimento entre a mão esquerda e a mão direita. Eles pecam porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E em Nínive são 120 mil pessoas. 120 mil almas. Mas eles se converteram dos seus maus caminhos. Eles se arrependeram dos seus atos. E você não tem compaixão deles? E tem compaixão de um vegetal, de uma planta? Que feio! Sabe o que nós aprendemos com isso, crianças? 3 coisinhas muito importantes nessa história. Primeiro, que a gente aprende que não podemos tentar fugir da presença de Deus, porque isso é impossível. Deus é onisciente,
sabe do dia, do nosso futuro, do dia de amanhã. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares e Deus é onipotente, tem o poder dos céus e da terra. Segundo, nós não podemos ser desobedientes, porque os nossos atos têm consequências. Deus perdoa, mas a consequência, Deus não tira. Ela vem. E em terceiro lugar, ele aprendeu que nós devemos amar o nosso próximo, né? Ele errou, e quando a gente erra, a gente gostaria que Deus viesse e castigasse a gente? Levasse a gente embora? A gente gostaria de ter uma segunda chance, não é assim? E por que ele não queria que o povo de Nínive tivesse a segunda chance? Por que ele queria que o povo tivesse sido destruído? Porque ali ele estava pensando só na vingança. Ele estava pensando que tinha que ser. Eles erraram e tem que aprender a lição. Mas você errou e Deus te deu uma segunda chance. Então é muito fácil julgar os outros, querer que as coisas aconteçam com os outros. Mas e quando é conosco? A coisa muda de figura, não é verdade? Então esse é um mandamento de Deus, amar nosso próximo como a nós mesmos, saber perdoar as pessoas pelas suas falhas, né? Deus perdoou o povo pela violência, pelos seus pecados, e nós temos que aprender a perdoar as pessoas pelas atitudes erradas que elas tomam, porque elas foram motivadas pelo mal, elas foram motivadas pela criação, pelo que elas aprenderam, né? Não porque elas querem, ninguém erra porque quer. Eu quero errar e eu vou errar. Não é assim que funciona. Sim, tem uma investida do mal, tem uma fraqueza do ser humano, né? Tem tudo algo por trás. Por isso nós temos que sempre tentar entender o nosso próximo. Amém? O que eu não quero que faça comigo, eu também não quero que aconteça com os outros. Fica a dica da tia Lilica. Amém? Beijinho, crianças! Tchau!